Oi, olá, sejam todos bem-vindos na telinha das redes sociais de Wilson Alves. Hoje nós vamos falar um pouco do ministério de Jesus Cristo e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, vamos lá para o livro de Efésios. O livro de Efésios, ele é composto de 6 capítulos. E nesses 6 capítulos está a história de que Jesus Cristo instituiu Paulo como apóstolo e enviou Paulo cheio do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Espírito Santo de Deus, para fazer a união entre os gentios e os judeus. Porque antes os gentios estavam fora da vida de Deus, como está escrito aqui nas Escrituras Sagradas no livro de Efésios. Esses 6 capítulos do livro de Efésios é contando essa história, as ordenanças e muitas práticas, inclusive práticas tanto para homens como para mulheres, em que diz que Paulo fez essa união dos gentios com os judeus. Paulo foi usado pelo Espírito Santo para aconselhar, pois antes a glória de Deus só pertencia aos judeus, e os gentios, por seus costumes que não agradavam a Deus, eles estavam fora do concerto de Deus com Israel. Está aqui em Efésios. Através do sangue de Jesus Cristo, houve, através do apóstolo Paulo, esse chamado de Paulo para chamar os gentios, para unir com os judeus, inclusive para o ministério de Cristo. Houve muitas informações de Paulo, houve muitos conselhos de Paulo, aconselhando entre os gentios e os judeus, porque antigamente, naquela anterior, na época, os gentios tinham seus defeitos, seus costumes que não agradavam a Deus. E muito entre esses costumes estavam cólera, ira, blasfêmia e gritarias. E no capítulo 4, no verso 31, Paulo aconselhou que os judeus e os gentios, para fazer parte do ministério de Cristo, teriam que abandonar esses costumes, inclusive a gritarias, que Paulo disse assim, tira de entre vós gritarias, como diz assim, toda cólera, amargura, ira e gritaria e blasfêmia seja tirada de entre vós. Esses foram os conselhos de Paulo, preparando os judeus e os gentios para a obra do Evangelho de Deus. Então, essas coisas de gritaria não é manifestação do Espírito Santo. Quando há grupos de pessoas que dizem é culto, é adoração a Deus, se houver gritarias, dizem que é o Espírito Santo, não é manifestação do Espírito Santo de Deus. É melhor não ler, não. Examine as Escrituras, que ela toda é mandamento, e tirar gritaria do meio do povo de Cristo é um mandamento. Tudo que há com gritarias no meio não vem do verdadeiro Espírito Santo de Deus. É engano, é concupiscência do engano, como está escrito aqui também. Pode examinar lá do verso 1, do capítulo 1 ao 6 do livro de Efésios. É concupiscência do engano, é estar fora da vida de Deus, é engano, é entristecer o Espírito Santo e é dando lugar ao diabo, como está escrito aqui. Por isso, tudo aquilo que se manifesta com gritarias, aqui está escrito no livro de Efésios, do capítulo 1 até o 6, que tudo que se manifesta com gritarias, Deus não agrada. Porque se está escrito, tirar de entre vós, então é porque Deus não agrada. E as Escrituras, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus para que os homens falassem. E hoje também esse mesmo verdadeiro Espírito Santo de Deus instrui todas as pessoas que quiserem ser filhos de Deus,
que quiser estar no ministério da salvação, tem que tirar gritarias. Porque gritarias não é manifestação do Espírito Santo de Deus. Não faz parte do reino de Deus gritarias. É enganos e é concupiscência do engano. Efésios capítulo de 1 a 6. Está tudo escrito aqui. Não é o Wilson que está falando. O Wilson está apenas traduzindo com a sua voz o que aqui está escrito. Porque o Wilson precisa de buscar em Deus, na palavra de Deus, a salvação para a vida eterna. E assim, essa que está escrito não é para uma pessoa, é para toda a humanidade na terra que querem o reino de Deus, tem que viver por aqui. Não se manifeste coisa da carne enganando a ninguém.